Glória a Deus. É com alegria, não é, pessoal? O pessoal fala assim, esse pastor é muito soltinho. Não, soltinho, está amarrado. Tem que ter alegria para servir a Deus, para adorar a Deus, diga graças a Deus. Esses pedidos aqui, ó, foi do outro culto. Já pode colocar, bota ali para mim, Pedro, por favor. No pé da cruz ali, esses pedidos eu quero todos eles ao pé da cruz. Em nome de Jesus. Isso. Faz esse favor. Glória a Deus. Pode colocar ali em cima ali, ó. Isso. Ao pé da cruz. Em nome de Jesus. E os pedidos que eu vou recolher agora também vão ficar ali ao pé da cruz. Mas abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, que eu quero começar já essa mensagem, que eu quero adorar bastante a Deus, buscar bastante o Senhor. Hoje é dia de alegria, pessoal, dia de adoração, de louvar a Deus. Então eu quero louvar bastante a Deus em nome de Jesus. Quem quer louvar a Deus aí? Mas tem que dançar, né? Nem ficar travado não, né? Tem uns garotos novos, tudo travado, tá amarrado. Tem que cantar e tem que dançar para Jesus. Depois vai ter, ver se tem outra música aí dançante aí, para o pessoal também adorar a Deus. Vamos lá, eu quero te mostrar uma coisa aqui, e quero que você entenda bem mesmo isso aqui. Você sabe que o povo de Deus estava no Egito, era um povo escravizado no Egito, né? Estava lá sem ter praticamente direito nenhum. Aí Deus levantou Moisés para tirá-los de lá. Moisés no princípio até se achou um pouco incapaz, mas Deus deu a ele a direção e a força, a capacidade. E 10 pragas foram enviadas ao Egito, porque Faraó endureceu o coração e não quis liberar o povo dele. Isso aqui já é uma mensagem, né, irmãos? Porque o diabo sempre vai querer endurecer o coração, endurecer a batalha. A gente não tem vida fácil, tem. É bobo a pessoa que passa lá na frente, olha aqui pra gente, aí vê a gente louvando, mas lá no céu tem rua de ouro, e fala, esse povo só tem vida boa. Não. É bobo a pessoa que vê a gente prosperando e pensa assim, poxa, esse povo é demais. Não, o povo de Deus é o povo que mais tem batalhas, ou não é? É um povo que mais tem guerras. Mas Deus sempre foi com a gente. Deus nunca nos abandonou e nem vai abandonar. Amém, Jesus? Ele é fiel, até na morte Ele é fiel. Porque quando chega a morte, Ele traz de uma forma que a gente vai ter a vida eterna com Ele. Quando vem a última praga, é a praga da morte dos primogênitos no Egito. Todos os primogênitos Deus falou através de Moisés, tanto de animais quanto de pessoas, quanto de animais. Todo primogênito que estivesse no Egito iria morrer. Todos os primeiros filhos e filhas, tanto de pessoas como de animais. Foi a última praga que libertou aquele povo do Egito. Mas Deus, como sempre, cuidou do povo dele. Ele chamou Moisés, mandou Moisés dar uma orientação para o povo dele, e é sobre isso que eu quero falar, tá? Ele dá uma orientação para o povo dele, que o povo dele se reunisse em suas casas, comunhão, reunião, igreja, né? Que eles se reunissem em suas casas, e ali eles matassem um cordeiro. Ele deu toda a dica, como assar o cordeiro. Não era para ser frito, não era para ser cozido em água, não, era para ser assado o cordeiro, era para ser assado. E ele até deu a dica, se a casa tiver pouca gente, se una com outra casa, para não matar um cordeiro e ficar sobrando muita coisa, porque a sobra no final do dia teria que ser queimada, ninguém ia poder comer a sobra. Aliás, Deus não gosta de sobra não, tá, pessoal? Esse negócio da sobra do Natal, da sobra do Ano Novo, vamos enterrar os ossos. Deus não gosta muito dessa história de sobra. Sobra não é para o povo dele não, o povo dele tem que ter de primeiro, coisa de primeira. Amém, Jesus? E ele deixa claro lá, ele fala assim, olha, o que sobrar de comida vai queimar.
no final, faz uma fogueira, queima tudo. Eu não quero vocês comendo a sobra desse cordeiro, não. Então tem pouca gente na casa, em vez de matar um cordeiro, ou pega um pedaço de cordeiro de outra casa, ou junta com outra casa lá. Mas vocês vão se unir. Não joga o sangue fora do cordeiro, tudo orientação de Deus. Não joga, depois você lê todo o capítulo 12 lá, tá? Eu vou ler só alguns versículos. Não joga o sangue fora. O sangue vocês vão pegar e vão espargir com, eles tinham lá um utensílio correto para isso, né? Vocês vão ungir as portas, as vergas das portas, e vão colocar o sangue desse cordeiro lá. Quando o espírito destruidor passar, que era o espírito que ia tirar aquela vida, muita gente fala que foi Deus que tirou a vida. Não foi não, pastor. Não foi não. A Bíblia deixa claro, você pode ler depois, se você tiver curiosidade, que foi um espírito de morte, um espírito destruidor que entrou lá no Egito naquele dia. Só que Deus estava junto. Ele permitiu que ele só tocasse nos primogênitos que estavam fora das casas, daquelas casas que tinham o sangue do cordeiro. Toda casa que tinha o sangue do cordeiro, Deus não deixou, e o bicho passou direto, e não morreu ninguém. Amém, Jesus? E aí você vê claramente que Deus quer a nossa obediência, que não se serve a Deus de qualquer maneira, que não se serve a Deus segundo a nossa própria vontade. E nós temos que aprender a servir a Deus, porque todos que estivessem fora daquelas casas, os seus primogênitos morreriam, mesmo que fosse de Israel, mesmo que fosse do povo de Deus. Não respeitou a direção, ficou fora da casa, que tinha o sangue do cordeiro lá nas portas, iria morrer também os primogênitos. E foi assim. E entrou o Senhor com o espírito destruidor lá, permitindo, e ele viu o sangue, não entrava, viu o sangue, não entrava, a porta, a casa que não tinha o sangue, ele entrava e o primogênito morria. Foi assim que Deus libertou o povo do Egito, porque Faraó, a cada praga, ele endurecia o coração. Essa foi a 10ª praga. Bom, aqui em Êxodo 12, vai falar da última praga, e você vai ver toda essa orientação que eu acabei de dizer. Mas no versículo 24, no final das orientações que Deus está dando, ele vai falar uma coisa que me chama a atenção, e eu queria pregar isso para você hoje, nessa sexta-feira, da morte de Cristo na cruz, né? Diz assim no 24: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Hoje é um dia para ser celebrado, para sempre. Amém, Jesus? E ele fala: guarda isso para vocês. E acontecerá, 25, que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Eles fizeram tudo que o sacerdote Arão e o Moisés mandaram eles fazerem, conforme Deus havia mandado. A gente vê então que os primogênitos que morreram naquele dia, de gente e de animais, foram só dos egípcios. Mas irmãos, foram só dos egípcios, porque o povo de Deus obedeceu, porque o povo de Deus agradeceu, acreditou, e fez todo aquele ritual de sacrifício do cordeiro, e pegou o sangue, passou nas janelas e nas portas, e Deus não permitiu que o espírito destruidor entrasse na casa deles. Foi só os egípcios, porque os egípcios não estavam dentro daquelas casas. Se um daqueles israelitas fosse rebelde, não acreditasse em Moisés e em Arão, e fosse ficar com o pessoal do Egito lá fora, também morreria. A ordem era aquela. Mas não é isso que eu quero pregar para vocês.
O que eu quero pregar para vocês e que me chamou bastante atenção é que Deus chama esse ritual de culto. E isso aqui eu quero que você aprenda hoje. É isso que eu quero que você entenda hoje. As pessoas estão celebrando cultos para Deus com muita festa, e até aí tudo bem, com muitas celebrações, muitas cantorias, muitas danças, beleza, tudo bem, mas não tem como eu render a Deus um culto se eu não tiver na minha vida nenhum sacrifício para Ele. A minha vida tem que ser um sacrifício para Deus. A pergunta que eu quero que você faça hoje, nessa sexta-feira de Páscoa, em que Jesus, o último cordeiro, morreu por nós numa cruz, e acabou com isso aqui, foi perpétuo, até Jesus fazer o sacrifício dele, tá? Ele falou, a partir desse momento eu vou te colocar numa terra prometida, na terra que eu prometi a vocês, e vocês vão passar para o filho de vocês, e todos eles nesse dia exato vão fazer uma festa de Páscoa, fazendo a mesma coisa, e derramando esse sangue desse cordeiro. E um cordeiro tinha que ser sem mácula, sem nenhum tipo de defeito, tinha que ser um cordeiro jovem e perfeito. Esse cordeiro claramente é Jesus Cristo. Amém, irmãos? A Páscoa, ela só servia se houvesse o sacrifício do cordeiro nas casas, e se o sangue do cordeiro estivesse naquelas casas. E aí me chama a atenção Deus chamar isso de culto. Você entende então? Porque eu entendi perfeitamente. As pessoas querem Jesus e o que Ele pode fazer, mas quando percebem que tem que sacrificar algo da vida para poder render-se a Jesus Cristo, muitos pulam fora do barco. Essas pessoas, elas não cultuam Jesus, elas louvam, adoram, pula, chora, se emociona, mas quando Jesus mostra o que ela tem que fazer de verdade, como ela tem que largar uma amizade, abandonar um namoro, fazer algo que é sacrificante para ela, aí ela começa a pular, igual pipoca, milho de pipoca na panela, né? Aí ela começa a dizer, não, eu não vou virar fanático, não, isso é fanatismo, não, então eu não posso mais frequentar esses lugares, não, então eu não posso mais dançar essas músicas, não, eu não posso mais fazer essas coisas que eu gosto de fazer, não, eu não posso mais andar nesses lugares que eu gosto de andar, essas pessoas que eu gosto de sair, eu não posso mais, e não tem nada a ver. Não, eu não posso mais fazer o que eu gostava de fazer com o meu corpo, eu não posso mais, isso é fanatismo, não, isso é culto. Jesus está chamando aquele sacrifício de culto. Aquele povo se reuniu, congregou naquela noite e matou os seus cordeiros e colocou sangue nas portas, e ele chama esse sacrifício e todo esse ritual, e ele manda fazer perpetuamente, ele chama de culto. Amém, Jesus? Essa ideia permanece. Eu não consigo cultuar a Deus se eu não sacrifico nada da minha vida para Ele. Se nenhum perdão eu consigo liberar. Nenhum perdão eu consigo liberar. Amém, Jesus? Deu ruim aqui. Som. Está voltando aos poucos. O que houve aí? Som. Engraçado, né? Está amarrado. Mas está dando para entender até aqui, sim ou não? A gente tem que aprender a cultuar a Deus. E cultuar a Deus não é só fazer festas. Eita! Não é só dançar. Tá, tudo bem. Não precisa de microfone não. Amém, Jesus? Cultuar a Deus não é só o que as pessoas pensam. Fazer celebrações, festas, dançar, cantar, e fica lá cantando o resto da vida. E só canta e ora e chora e se emociona, mas quando Deus fala assim, me dá isso, a gente não consegue dar, nem um perdão a pessoa consegue dar. Você está entendendo? Eu dou o exemplo da minha mãe, que só perdoou o pai dela um pouco antes de morrer, há um ano e meio antes de morrer, e ela já era cristã, porque ela não queria fazer aquilo. O pai dela foi complicado, foi difícil, eu sei disso. Ela contava as histórias do que ela e as irmãs e a minha avó passou com o pai. Era senhor de engenho lá em Recife, em Pernambuco. E o homem era difícil.
complicado, bem violento, bem complicado. Mas ela agora é cristã, o velho já tinha morrido e tudo, e ela agora serva de Deus, e carregava aquela mágoa do pai. E eu tive que falar sério com a minha mãe, como pastor mesmo, não como filho. Mãe, você não pode continuar carregando isso do seu pai. Eu não conheci meu avô, conheço as histórias que vocês contam dele, o cara era mal demais mesmo, o cara não era complicado mesmo, mas acabou. Libera isso do seu coração, manhã. Eu falava com ela, brigava com ela. Aí um dia ela abriu o coração, meu irmão mais novo também é pastor, também brigou firme com ela, e ela terminou liberando perdão. Um pouco tempo depois ela faleceu, e hoje está com Jesus Cristo. Amém, pessoal? E podia perder a bênção dela por causa de uma mágoa no coração de uma pessoa que já tinha até morrido. Já morreu, foi, acabou. Já te fez mal, você vai continuar fazendo mal. Toda vez que falar dessa pessoa, você vai passar até mal, vai continuar se fazendo mal. Libera esse perdão no seu coração aí, para Deus poder te abençoar. Aí a pessoa acha que cultuar a Deus é cantar louvor. Ela canta o louvor, ela adora, ela dança, e depois é capaz de magoar uma pessoa e ferir uma pessoa, porque ela é uma pessoa ferida, ela é uma pessoa magoada. Então a Páscoa, irmãos, tem a ver com sacrifício, e continua tendo a ver com sacrifício. A nossa vida é um sacrifício, é ou não é? Sim ou não? A vida do cristão não é mole não, irmãos. A nossa vida de quem serve a Deus é uma vida de sacrifícios. Eu acabei de atender minha família aqui, eles querem porque querem que eu participe de umas festas lá. Falei, não vai dar, vocês estão marcando festa para quarta-feira, para sexta-feira. Sexta-feira eu estou na igreja. Ah, mas todo mundo vai se reunir. Tá bom, todo mundo vai se reunir, menos eu. A nossa vida é sacrifício, irmão. A nossa vida para servir a Deus é sacrifício. É sacrifício. Mas a pessoa quer servir a Deus e acha que o sacrifício, o culto a Deus não requer sacrifício. O culto a Deus é louvar, é só alegria, é todo mundo como irmão. Como é precioso, irmão, está bem junto a ti. Aí sai do lugar, vai lá abraçar o irmão, aí os dois choram junto. Isso que é cultuar a Deus. Não, cultuar a Deus é você estar disposto a sacrificar o que tiver que sacrificar para honrar a Deus. Aí você está cultuando a Deus. Você entendeu? Foi Deus que chamou aquele dia de culto. Foi Deus que chamou aquele dia em que cada casa sacrificou o seu cordeiro e obedeceu e colocou sangue lá. Foi Deus que chamou isso de culto. 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 Amém, Jesus? Isso é cultuar a Deus. Agora você tem que se perguntar: quantas vezes você já brigou até com Deus porque não queria oferecer o que Ele mandou você oferecer? Eu estava dando testemunho esses dias do pastor que fez a gravação de um programa comigo, e ele falou no programa, já está no YouTube já, se você quiser ir lá, Conexão Traço Pastor Ednilson Lima, vai lá, você vai achar o programa, tá bom? O tema é relacionamentos, você vai achar lá. E o pastor estava falando: pastor, eu não tinha meu pai como referência de pai e nem de marido. Quando eu casei e me tornei um bom marido, porque eu peguei o Senhor como referência. Porque eu que levantei ele ao pastor, eu ajudei ele como obreiro e tudo mais. Ele cresceu junto comigo, na obra, né? Na obra. Eu não conheci ele desde pequeno, não. Cresceu na obra junto comigo. E ele falou: eu peguei o Senhor como referência. Então eu aprendi a ser marido vendo o Senhor sendo um bom marido. Aí depois meu filho nasceu. E eu falei: eu vou tratar meu filho como eu vejo o meu pastor tratar seus filhos. Ele é minha referência de um bom pai, porque meu pai não era referência para ele. O pai dele não era referência para ele. Aí ele disse que pegou o bebê no colo, e quando ele pegou, Deus falou assim: manda uma foto para o seu pai. O pastor brigou com Deus na hora. Eu disse: não, para o meu pai não. Meu pai nunca foi pai para mim. Não vou mandar meu filho para o meu pai, foto do meu filho para o meu pai não. Aí Deus falou: manda. Eu estou falando. E Deus falando no coração dele: manda. E ele: Deus, por favor, não me peça isso. Eu não tenho contato com meu pai, eu não quero contato com meu pai não quer contato comigo. Eu casei, ele não estava nem aí, ele não está nem aí, e nunca esteve aí para a gente. Eu não tenho referência de pai, a referência é meu pastor. Não. E Deus falou: faz.
Aí ele começou a chorar, foi lá e fez. É isso. Isso é um culto a Deus. Não é dançar e cantar. Dançar e cantar faz parte dos rituais. Mas não adianta você dançar e cantar, louvar, adorar, hinos lindos e dançar hinos lindos, e depois está com o coração todo ferido e machucado e não consegue liberar o perdão. Essa Páscoa para você não vai adiantar. A Páscoa é isso, irmão. A Páscoa é sacrifício. O nosso Senhor se sacrificou por nós na cruz. A Páscoa é isso. Não é coelho te dando ovo de chocolate. Coelho botando ovo é bom. É cada uma que esse pessoal inventa, né? E de chocolate ainda. E de chocolate. Você sabe que tem cristão que ainda alimenta essa ideia nas crianças, sabia? Tem cristão que ainda esconde ovinho de chocolate para dizer que foi o coelhinho que trouxe. A gente fala logo a verdade para a criança logo, né? E vai lá e dá uma cara de bombom para ele, qual o problema? Amém, Jesus? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar então? Aí o que houve com o pastor? Ele pegou a foto, tirou a foto da criança e enviou para o pai dele. Aí o pai dele não respondeu imediatamente. E ele ficou lá esperando, porque ele obedeceu, ele não queria fazer, ele fez por obediência, foi um sacrifício, ele fez por obediência a Deus, isso é culto. É isso que eu quero que você entenda hoje. Aí o pai retornou, e ele falou assim: meu filho, que neto lindo que eu ganhei, vou te pedir uma coisa só uma coisa, seja um pai para ele, porque eu sei que eu nunca fui um pai para você, seja um pai diferente. Pronto, aí o pastor desandou a chorar de vez, e liberou o perdão para o pai. E agora, eu falei com ele, você acha que Deus tratou com quem? Com seu pai ou com você? Deus tratou foi com ele, irmão. Se ele não libera o perdão, ele não conseguia cultuar a Deus de verdade, podia louvar no altar, podia pegar boas pregações, mas nunca ia conseguir continuar cultuando a Deus. O culto a Deus requer sacrifício. Aí agora é contigo. O que você não é capaz de fazer, porque a sua vontade não é fazer, mas Deus está falando faz, e você fala não faço, e Deus fala faz, e você fala faz, e eu não faço, pede outra coisa eu faço, mas isso eu não faço, e você não está fazendo até hoje o que Deus te mandou fazer tanto tempo, então você não está cultuando a Deus, você está só louvando e cantando cânticos bonitos com o Senhor. Ele está dizendo aqui, chamando de culto. Isso aqui me chamou muita atenção. Que culto é este vosso? Se os seus filhos perguntarem, então vocês vão dizer: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Esse é o culto nosso. E Deus instituiu esse sacrifício da Páscoa como culto nosso. Agora preste atenção no que eu vou te mostrar. Aleluia. Amém, Jesus. Primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4. Aleluia. Acharam? Finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. No 19 ele vai falar assim, ó: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então o apóstolo João está dizendo que eles amavam a Jesus Cristo porque Jesus amou a eles primeiro. Nós amamos a Jesus Cristo porque ele nos amou primeiro. Então quando ele diz que o culto a Deus é um sacrifício, sem sacrifício não consegue se cultuar a Deus, ele está falando de uma coisa que ele fez primeiro para que a gente pudesse fazer. Aquele cordeiro era Cristo, simbolicamente.
Mas depois ele institui que sempre na Páscoa, naquela data, se mataria o cordeiro e derramaria o sangue, até Jesus fazer isso. Até Jesus fazer isso. Amém, pessoal? Então, sempre foi isso. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, me dá o seu filho Isaque, o filho da promessa, leva lá para o Monte Moriá lá e sacrifica ele para mim. O que Jesus estava querendo ver naquele pedido? O que Deus queria ver naquele pedido ao Abraão? Se o Abraão tinha se tornado um verdadeiro adorador, um homem que estava disposto a cultuar a Deus. O Isaque nunca foi sacrificado. Deus de novo deu um cordeiro, porque o homem não tem como representar Jesus de verdade. Não dá. A gente simboliza ele, mas a gente falha demais. A gente é muito falho. Tinha que ser um cordeiro, um jovem cordeiro, sem mácula, sem marca, sem machucado, sem ferida, sem defeito nenhum, para poder representar Jesus. Um animal bem puro. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Então, quando Jesus ele pede o sacrifício do Isaque, ele só está querendo ver uma coisa. Vamos ver se o Abraão se tornou um verdadeiro adorador, uma pessoa que cultua a Deus de verdade, porque cultuar requer sacrifício da gente. A maioria aqui hoje, que já entregou a sua vida a Jesus, você abriu mão de um monte de coisa, e vai continuar abrindo mão de um monte de coisa. Alguns aqui, eu não sei a vida de vocês, mas alguns aqui talvez pudessem ter uma vida muito melhor financeiramente, se você não andasse na linha corretamente, direitinho, dentro da lei, fazendo as coisas certinhas. Você podia estar agora nadando em dinheiro. Não está. Por quê? Porque você está fazendo sacrifício. O seu sacrifício é culto a Deus, meu irmão. Fique em paz. Esse sacrifício é um culto a Deus. Amém, Jesus? Muita gente, se não andasse na linha, hoje estaria aí nadando em dinheiro, se tivesse entrado em coisas como esse mundo aí faz, coisas erradas aí. Mas a pessoa decidiu fazer o que é correto, fez um sacrifício, celebrou a Deus e cultuou a Deus. Deus nunca vai deixar você na mão. Você pode até não ficar rico, mas nunca, jamais vai te faltar nada. E quando você precisar dele, ele vai estar lá para te socorrer. Quando ele falou, quando o João está falando, eu amo a ele porque ele me amou primeiro, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro, ele está dizendo também, eu tenho que me sacrificar por ele, porque ele se sacrificou por mim antes, primeiro. Então não dá para você servir a Cristo e viver bem com Deus, se não houver da sua parte algum sacrifício, alguma renúncia. Amém? Amém, irmãos? Está dando para entender? Sim. Então vamos lá em Isaías 53. Não dá para passar pela Páscoa sem ler Isaías 53, né? Não dá. E eu vou ler só 2 versículos aqui em Isaías 53. Amém. Então, culto requer sacrifício. É interessante, né? Interessante isso. E a pessoa fala assim, eu já fui lá na igreja, já participei do culto lá, participou do culto, nem prestou atenção na palavra, participou do culto. Nem esse sacrifício a pessoa quer ver. Você quer ver uma coisa? Nem o sacrifício de ficar sem olhar o celular, na hora do culto a pessoa faz. O pastor está pregando e tem gente jogando joguinho no celular. Nem esse sacrifício a pessoa faz. Aí ela fala que foi para Deus, já cultuou a Deus. Já cultuou não. Você não faz nem sacrifícios pequenos, quanto mais grandes para cultuar a Deus. Tem gente que não veio hoje à tarde, culto especial, com a oração das 3 horas, que eu vou fazer agora inclusive, vou parar para fazer. Por quê? Porque eu não queria desagradar a família à tarde. Nem o sacrifício, a pessoa não faz o sacrifício, ela não entende isso. Sacrifício é culto a Deus. Eu vou ler Isaías 53 depois, que eu vi que já passou um pouco das 3 horas. Deixa eu fazer uma oração. Às 3 horas Jesus entregou a vida dele por nós. Deixa eu fazer uma oração, depois a gente volta na mensagem. Fique de pé se for possível.
Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti em Tua presença. Daqui a pouco nós vamos adorar com muito louvor, muita adoração, mas o culto está sendo feito por essa pessoa quando ela fez um sacrifício para vir à igreja, quando ela deixou familiares em casa e veio para a igreja, quando ela exigiu: eu não vou ficar, se você quiser você vai comigo. Pessoas acham que isso é fanatismo. Alguns podem dizer que isso é fanatismo, mas quando João disse que eles amavam o Senhor porque o Senhor os amou primeiro, ele estava dizendo também: nós estamos dispostos a nos sacrificar por Jesus Cristo, porque Ele se sacrificou por nós primeiro. Nós estamos dispostos a fazer tudo por Ele, porque Ele fez tudo por nós primeiro. E não foi então por acaso que aqueles apóstolos sofreram o que sofreram e até morreram pelo nome do Senhor. Jesus, nós entramos na Tua presença agora, porque lá na cruz, nesse horário, lá na cruz, o Senhor entregou a sua vida. O Senhor entregou a sua vida. O Senhor falou: Pai, eu entrego a Ti a minha alma, eu entrego a Ti a minha vida. Foi nesse horário, às 3 da tarde. Meu Deus, muito obrigado. Nós queremos aprender a cultuar o Senhor. O sacrifício de Cristo na cruz encerrou o sacrifício dos animais, não precisa mais, porque o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, foi até aquela cruz e derramou o sangue dele. E todo aquele que nele crê não vai perecer não, vai ter a vida eterna agora. Agora todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, porque o último sacrifício foi feito. Então presta atenção no que Jesus fez. Não há culto sem sacrifício. Jesus deu um culto, rendeu um culto a Deus, sacrificando a vida dele. Você vai lembrar que Jesus não quis, ele falou: se for possível, tira de mim. Se for possível, encontra um outro meio, mas seja feita a tua vontade. Ele foi ao sacrifício, ele foi até aquela cruz porque ele te amou primeiro. Antes que você o amasse, ele te amou. Era isso que João estava dizendo. Antes que ele te pedisse qualquer sacrifício, ele primeiro se sacrificou por você. E lá na cruz, aquilo ali não foi um ato fanático, não. Aquilo ali foi um culto a Deus. Jesus estava cultuando o Pai. O sacrifício de Cristo na cruz foi um culto ao Pai dele, um verdadeiro culto ao Pai dele. Todo aquele sangue derramado, os pregos nos pés e nas mãos, levantado no madeiro, culto a Deus, culto, sacrifício. Não há culto a Deus sem sacrifício. Aleluia. A partir de hoje você deve orar ao seu Pai, orar ao Senhor Jesus Cristo e ver como você tem levado com tanta passividade a sua vida espiritual. E se você perceber que você não é capaz de fazer nada maior, nada que seja sacrificante para servir a Deus, que você não é capaz de fazer nada que realmente te peça uma entrega de fato, então você não está cultuando a Deus, você só está louvando, dançando, adorando, dando oferta, recebendo a palavra e indo embora. Mas culto a Deus requer sacrifício. Deus falou claro para Moisés: isso vai ser um culto, e quando seus filhos perguntarem que culto é esse, vocês vão explicar e vão mostrar para eles que era necessário o sacrifício do Cordeiro. Jesus fez um culto ao Pai. A morte de Cristo na cruz foi um culto ao Deus dele, ao Pai dele, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Agora é a nossa vez de cultuar Jesus. É a nossa hora de render um culto a Ele de verdade. Não apenas cânticos, mas um culto. Senhor, muito obrigado por entregar a sua vida na cruz e perdoar os nossos pecados. Aleluias, aleluias, oh aleluias, aleluias.
exaltado seja o teu nome, louvado seja o Senhor. Manifesta-te aqui, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Vai falando com Deus agora. Se você precisar pedir perdão a Ele, peça perdão a Ele. Se você já fez algo que desagradou e você não quis fazer esse sacrifício para honrar a Deus e obedecer a Ele, e você fez o contrário do que Ele te manda fazer, você hoje pode pedir perdão a Ele. Você pode dizer: Jesus, hoje eu entendi, aquele sacrifício que o Senhor me pediu, aquilo lá era um culto ao Senhor. Eu não cultuei o Senhor, eu não entendia isso, mas agora o Senhor me fez entender. Moisés, quando seus filhos perguntarem, diga a ele que esse foi um culto ao Senhor, e que eles devem continuar perpetuamente fazendo, sempre aqui nessa Páscoa, um culto ao Senhor. Tem que ter um cordeiro sacrificado. Aleluia. Oh, Pai, louvado seja o teu nome. Aquela cruz, hoje vazia, foi o lugar de um culto a Deus, quando o Senhor colocou lá o seu sacrifício como o último cordeiro. E obrigado, Jesus, por nos ensinar a cultuar o Senhor, e que isso seja constante na nossa vida, que a gente não meça mais esforços, mais nenhum esforço, que a gente não fique mais medindo esforços, renúncias, para adorar o teu santo nome, para cultuar o Deus de Israel, o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? Daqui a pouco a gente volta a adorar a Deus. Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente volta a adorar a Ele. Aleluias. Rude cruz se erigiu. Esse louvor é bonito, né? Belo dia fugiu, com um emblema de vergonha e dor. A Páscoa é muito mais do que as pessoas pensam. A Páscoa é muito mais do que as pessoas pensam. Amém, Jesus? Mas vamos lá. Se der, o irmão Milton sabe cantar essa música, né? Ou não? Sabe, né? E o irmão sabe tocar essa música, né? Sabe, não sabe? Eu acho que eu vou te arrastar hoje para o altar. Peguei ele. Eu estava esperando a oportunidade. Hoje eu peguei ele. Ele e o irmão Milton aqui vão tocar essa rude cruz se erigiu, belo dia fugir. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus então. Daqui a pouquinho. Primeiro volta lá em Isaías 53. Eu quero ler só 2 versículos com vocês. Isaías 53. Os versículos são o 6 e o 7. O 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, eu não pedi isso, você pediu? Fala a verdade, fala sério. Você pediu para Jesus fazer isso por você? Eu não pedi. Eu não pedi isso. Nenhum de nós pediu isso. Isso foi por amor, irmãos. Jesus estava disposto a cultuar o Pai. Por isso que quando ele estava no Getsêmani, ele começou a suar sangue, suar sangue, suar sangue. E ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice era a crucificação. Esse cálice era o sacrifício dele na cruz. E ele falou: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele vem com as palavras finais: mas que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ninguém pediu nada para ele. Foi um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida.
O amor dele por mim e por você é tão grande que antes que você o amasse, ele foi lá e fez isso. Então Jesus estava disposto a cultuar o Pai, mesmo sofrendo o que ele sabia que ia sofrer. Ele chega a pedir, se for possível, encontre um outro meio de salvá-los. Não com o meu sacrifício, não na cruz, não passando por esse sofrimento todo, mas seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para cultuar o Senhor, sou teu filho. Cultuar a Deus requer sacrifício. Amém, Jesus? Para com essa história. Eu vou para a igreja porque é pertinho da minha casa. Não, você vai para a igreja que Deus mandou você ir, irmão. Mas aí eu vou andar quilômetros. E daí? É sacrifício. Mas eu não vou perdoar porque não merece o perdão. Ninguém perguntou se você mereceu, se aquela pessoa merece o perdão. Jesus não perguntou se a gente merecia o perdão dele, não. Ele foi lá e morreu na cruz e fez o sacrifício. É isso que Deus quer. Lógico, perdoar não significa voltar a conviver, né? Tem gente que não entende o que é perdoar. Perdoar é tirar a pessoa do seu coração, irmão. Liberar ela, deixa ela viver a vida dela, você vai ver a sua agora. Para de ficar com ódio, com pesadelo com aquela pessoa, com ódio daquela pessoa. Libera essa pessoa do seu coração e vai seguir sua vida. Não é porque você perdoa que você tem que voltar a conviver com aquela pessoa, não. Tem gente que infelizmente não se ajusta de jeito nenhum. Não se ajusta, não vai adiantar, você tem que deixar essa pessoa embora. Mas você tem que perdoar e tirar ela do seu coração. Tem gente, como eu falei, no caso da minha mãe, estou dando a minha mãe como exemplo. O pai já tinha morrido há muitos anos. E ela ainda carregava aquela mágoa. Dei o exemplo do pastor, que ainda carregava aquela mágoa. Perdoar não significa que você vai voltar a conviver com a pessoa, mas você tem que fazer esse sacrifício. E você tem que começar a ver essa renúncia, esse sacrifício como um culto a Deus. Esse é a grande coisa da Páscoa, daquela primeira Páscoa que Deus instituiu lá no Egito. Essa é a grande notícia. Ele fala claramente, esse foi um culto, esse sacrifício é um culto. Amém, Jesus? A Deus. As pessoas cultuam muitos deuses e fazem para eles muitas coisas loucas, inclusive. Nós não precisamos mais matar nenhum animal. Não precisamos mais daquele ritual. Mas a ideia de cultuar se renunciando e se sacrificando continua. Não dá para viver como alguns querem viver, servindo a Deus sem abrir mão de nada. Parece que é Deus que tem que abrir mão para aquela pessoa servir Ele. É como se Deus estivesse mendigando a presença daquela pessoa. Vem para a minha igreja, eu vou fazer tudo por você, eu vou te dar carro, eu vou te restaurar o seu lar, vem. É como se Deus estivesse mendigando a presença dela. Não, é o contrário, irmão. Nós temos que aprender a cultuar a Deus. Se tem que mudar comportamento, muda o seu comportamento. Se tem que mudar suas amizades, então muda suas amizades. Se tem que mudar suas atividades, então muda suas atividades. Mas aprenda a cultuar a Deus fazendo seus sacrifícios. Quem entendeu? A Bíblia fala claramente: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele nem perguntou, foi lá e fez. 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi lá e fez. Aquilo foi um culto. A cruz de Cristo, o sacrifício dele na cruz, foi um culto ao Deus dele, ao Pai, por amor a nós. Amém? Então todo culto está envolvido com sacrifício e amor. Entendeu? Sacrifício e amor, sacrifício e amor. Todo culto tem que estar envolvendo isso. Não é só cantar, não é só louvar, não é só dançar. Para fechar, tem um homem na Bíblia que chama muita atenção, que é o apóstolo Paulo, né? É o apóstolo abortivo, aquele que não andou com Jesus, mas se tornou apóstolo depois. Gálatas capítulo 20, capítulo 2, olha a declaração, o versículo que é o 20. A declaração desse homem, desse apóstolo abortivo, desse homem que não andou com Jesus, mas foi mais usado do que aqueles que andaram com Jesus. Por incrível que pareça, né? Ele não andou com Jesus, mas foi mais usado até do que o apóstolo Pedro. O homem foi uma bênção. E morreu por Jesus Cristo, tá? A tradição diz que ele morreu decapitado.
louvando a Deus. Levou o sacrifício, levou o culto a Deus até ao extremo, ao ponto de morrer pelo Senhor. Isso é culto a Deus, tá? Irmãos, eu perdi algumas amizades quando me converti. E de boa. Não fiquei chorando pelos cantos, não fiquei desesperado, não. Eu vi que não tinha jeito. Não tinha como continuar. Bom, vamos lá. Gálatas capítulo 12, versículo 20. O Paulo vai dizer aqui, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o Paulo cultuava a Deus, sim ou não? O Paulo fez muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. O Paulo se afastou até de familiares. Ele fez muitos sacrifícios. Isso é culto a Deus. Amém, Jesus? E isso é o verdadeiro culto a Deus. Não é à toa que Romanos 12 fala que o verdadeiro culto a Deus é o meu corpo, santo, vivo e agradável, entregue para Ele. Não é à toa que fala isso. Vamos fechar aqui em Romanos 6,6. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, se você foi crucificado com Cristo, você está disposto a fazer todo o seu sacrifício, todo o seu esforço para servir a Cristo, você mudou sua vida. E você verdadeiramente rende culto ao Senhor, entrega cultos ao Senhor. Eu sei, irmãos, que Jesus foi o último cordeiro a ser sacrificado. Eu não preciso mais ser sacrificado. Mas não ser sacrificado não significa que Deus não requer de mim sacrifícios. Ele não quer me sacrificar, mas Ele quer toda a minha dedicação, minha renúncia e meu sacrifício para poder servir a Ele. Quem não está disposto a fazer isso, jamais vai cultuar a Deus. Pode louvar, pode adorar, mas cultuar a Deus não vai cultuar. Amém, Jesus? A Páscoa é um culto a Deus. A Páscoa representa o sacrifício, o maior sacrifício de todos. O Filho de Deus morrendo por nós, mesmo sem a gente merecer e antes de amá-lo. E Ele foi lá e se entregou por nós. O Paulo falou: eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou crucificado junto com Cristo agora. Lucas 23, 46, eu vou fechar. As últimas palavras de Jesus Cristo na cruz. As últimas palavras de Jesus na cruz. 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, aqui foi o ápice de um culto a Deus. O próprio Filho de Deus entregou a vida dele, entregou o espírito dele ao Pai e se separou do Pai porque carregava os nossos pecados e foi ao inferno, não foi ao céu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse sacrifício, essas últimas palavras, elas são muito fortes, porque ali é o ápice. Sabe quando o Isaac se deita e o Abraão pega o facão e levanta e já está descendo para sacrificar o filho? Sabe? Aí Deus grita, lembra? Aí Deus diz: não faça isso, não sacrifique o menino. Aí aparece o cordeiro lá preso, aí ele tira o menino lá do altar, pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro. Então, com Jesus, o facão desceu.
Ninguém tirou Jesus de lá. O nosso Isaac foi sacrificado. O Isaac do Abraão não. Mas o nosso foi sacrificado. E ali foi um verdadeiro culto a Deus. Aí agora é com você. Veja o que está faltando na sua vida espiritual. E faça o que tem que ser feito. Porque Deus vai te honrar. Nunca vai deixar a gente na mão. A Páscoa é boa notícia. A Páscoa é Jesus na cruz. A Páscoa é culto a Deus. Amém, irmãos? Não é reunir família para encher todo mundo de chocolate, não. Nada contra chocolate, tá? Se alguém trouxe aí uma caixinha para mim, não precisa levar embora não, pode entregar. Sem problema. Sem problema, sem problema, sem problema, sem problema. Tá bom? Não precisa levar, que eu vou levar minha caixa de bombom de fora, que eu vim para presentear o pastor, mas ele falou de culto, sacrifício, caramba. Não, eu não vou. Não, tudo bem, irmão, pode entregar que vai ser bem-vindo, sem problema nenhum. Tá bom? Tem gente aí que vai gostar bastante. Em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, vocês entenderam a mensagem? Sim ou não? Agora é você e Deus, tá? Agora é você e Deus. O que você precisa fazer para cultuar a Deus de verdade?